Eu queria fazer uma observação em relação ao que aconteceu comigo, que eu acho que tem a ver com o que está acontecendo com a maioria das pessoas que hoje recebem um chamado de Deus e não sabem como proceder. Eu tenho a minha história, eu sei que você tem a sua, e eu não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Falar da minha história significa fazer um testemunho meu, ser um testemunho vivo, que é o que Deus espera, porque na verdade nós somos filhos do mesmo Deus, temos as mesmas guerras, estamos na mesma arena, e aquilo que você vence e que você fala para mim e que fala para tantos outros nos inspira a continuar lutando. Então é importante que a gente tenha assim a coragem de fazer um testemunho, de contar a nossa vida e com isso fazer com que Satanás cale sua boca, porque aquilo que ele faz nas nossas vidas não é para nos envergonhar. Corrigindo, é para nos envergonhar. Mas nós temos um Deus muito maior do que ele, um Deus infinitamente maior do que ele, e por ele e para ele nós devemos sim ter coragem de falar quem nós somos, o que nós passamos, o que nós vencemos, porque nós precisamos inspirar outras pessoas a passar por isso e a vencer e a ser testemunho vivo por onde passar. Então, assim, quando Deus fez o seu chamado em minha vida, eu custei a aceitar. Eu não conseguia aceitar o que tinha acontecido comigo, não conseguia resolver algumas questões sobre a minha nudez, sobre a minha vida. Não a nudez física, claro, mas do meu eu interior, do Alexander Teran, da pessoa que de fato eu era e sou até hoje. Era difícil para mim abrir a minha vida, aceitar o quanto eu estava aberto, né? Estava desprotegido, estava vulnerável. Então, enfrentar a minha síndrome de pânico, a minha vergonha mortal pelo que havia acontecido comigo lá na minha infância, era impossível. E principalmente a raiva que eu tinha de mim mesmo, por tudo que eu fui fazendo ao longo do meu crescimento, por consequência do trauma vivido na infância. Isso não me permitia sentir que eu poderia viver o meu chamado. Por essa razão eu relutei muito, eu não aceitava, eu não conseguia. Eu até tinha vontade de avançar, mas eu era bloqueado por pensamentos, por medos, pelo trauma, né, pelas limitações, por aquilo que tinha sido imposto por Satanás na minha vida, pelo que eu passei na minha infância. Aquilo foi bloqueado. Porém, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, pode demorar 75 anos até que inicie o processo, como aconteceu com Abraão, sabe? Isso pode acontecer, mas vai começar, ele vai cumprir a promessa dele. E assim foi comigo. E o mais interessante foi quando eu comecei, eu achava que estaria ajudando pessoas a se reencontrarem espiritualmente, emocionalmente, através do desenvolvimento humano, né? Que esse é o meu chamado, que era isso que gritava dentro do meu id, da minha ideia central. E que de fato está acontecendo. Eu tenho visto isso acontecer, não aqui com os comentários, com as pessoas que conversam comigo no direct e que eu posso de alguma forma ajudar, com as pessoas que eu atendo, mas tudo isso, sabe, por mais incrível que pareça, tudo isso tem mudado a minha vida cada vez mais. Como diz a palavra de Deus, quanto mais damos, mais recebemos. É o que tem acontecido comigo. E isso é incrível. Isso faz com que eu entenda, enxergue e conheça cada vez mais Deus e sua grandiosidade, né? Isso é incrível. E eu desejo isso para a vida de cada um de vocês. Consigam se desnudar, consigam enfrentar os seus traumas, os seus medos, a vulnerabilidade que existe dentro de vocês. Não tenham medo, se abram para o mundo, sabe? Aceitem um propósito de Deus. No começo vai ser muito difícil. Tem alguns vídeos que eu falo muito sobre isso porque é o meu foco, é o que eu passei, é o que eu vivi, é o que eu tenho para dividir. É aqui que está a minha legalidade, aqui que está a minha autoridade, é aqui que eu vou dividir sempre com vocês. É aqui que vai se formar cada vez mais e maior as pessoas que vão se unir porque se identificam comigo. Enfrentem a vulnerabilidade de vocês, enfrentem os traumas de vocês, enfrentem as crenças limitantes que foram impostas durante o crescimento de vocês. Vocês não são nada disso, eu não era nada disso. E hoje eu tenho coragem de falar com vocês na frente de uma câmera, eu tenho coragem de falar em público, sabe, em cima de um púlpito, em cima de um palco. Eu não tenho o menor problema em relação a isso. Mas antes eu me feria, eu me cortava, eu tinha síndrome de pânico fortíssima. E hoje eu estou aqui. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele estará sempre cuidando e protegendo, como fez com Abraão e Isaac no Egito. Vocês podem conferir em Gênesis 20, de 3 a 7, quando Ele protege, né, quando Ele defende Abraão de Abimeleque, como tem um vídeo anterior que eu fiz. E como fez com Jó em sua prova, não permitindo que Satanás tocasse em sua vida. Depois de ler lá Jó, capítulo 1, versículo 12, né? Para isso, basta que a gente confie nele. Não basta nessa vida miserável, onde achamos que temos algum controle, quando na verdade é ela que nos controla. E além disso tudo, começar com o que temos, com o que somos. E durante o processo ele vai ajustando as pontas, ele vai abrindo o caminho, sabe? Confia, só vai, não tenha medo, ele vai estar com você. Isso é uma promessa dele. Deus não é homem para mentir. Deus é o pai dos pais.
Ele vai estar com você como está comigo. Ele vai falar com vocês como fala comigo e com tantas outras pessoas. Às vezes um acontecimento na rua extremamente normal, você consegue ver Deus falando com você. Dormindo, dentro de casa, ele fala na simplicidade da vida, sabe? Enquanto a gente fica esperando uma pessoa falar, trazer uma mensagem de algum lugar completa, com assinatura, tamanho, fonte, cor, nas letras, Deus fala na simplicidade. E é na simplicidade que a vida acontece. Então, creia nisso. Confie, entregue sua vida, não tenha medo. Deus tem muito para fazer por você. Eu me chamo Alexander Teran. Se esse vídeo fez algum sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal e a compartilhar com quem você ama. Ativa o sininho e vamos juntos para o próximo vídeo. A paz de Cristo a todos.